O pastor bolsonarista Cláudio Duarte comparou o Bolsa Família à lavagem e os eleitores do Lula a porcos. Se os porcos votassem, o homem que carrega a lata de lavagem sempre seria eleito, mesmo que ele tivesse abatido inúmeros porcos, porque o poder não é conquistado pela justiça ou pelo mérito, mas sim pela ilusão de que se está alimentando as necessidades básicas da pessoa. Porque a grande massa, na verdade, ela não escolhe com a cabeça, escolhe com o estômago. E o homem que traz alívio momentâneo e comida sempre será o herói, mesmo se durante este processo a liberdade dos indivíduos estiverem sendo drenadas. Pense um pouco sobre isso. Um grande abraço, Deus abençoe, graça e paz. E essa história não tem nada a ver com porcos. Paz do Senhor, irmãos. Quero ler um texto aqui da Palavra de Deus que se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo número 18. Diz assim: porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções daqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Quem me conhece sabe que eu nunca fui admirador da chamada do pastor Cláudio Duarte. Eu entendo que o evangelho é sério. Eu entendo até que Deus, em alguns aspectos, tem um senso de humor. Deus zomba, Deus brinca, mas Deus pode. Mas o evangelho é sério. O evangelho de Cristo, ele nos resgatou com preço de sangue. E a palavra do Senhor, para chegar até a mim e até a você, homens e mulheres deram a sua vida por amor a Deus e por amor à sua palavra. Eu não vejo nenhum dos apóstolos, eu não vejo os pais da igreja, eu não vejo os profetas, eu não vejo ninguém serem vistos como comediante ou palhaço, na melhor da acepção. E assim eu enxergo com muito respeito o pastor Cláudio Duarte, do qual chama quem depende de auxílio do governo, ele chama de porcos. E aquele que alimenta os porcos, ele vai certamente ser eleito, porque os porcos não votam com o cérebro, mas com a necessidade. Quem me conhece sabe que eu sou adepto da mentalidade de dar a vara para pescar e não peixe. Ensinar ao povo a ter a capacidade de autossustentar-se, empreender, formar, se capacitar, adquirir conhecimento.
e não ser dependente do Estado ou dependente do governo. Mas eu sei que muitas pessoas dependem disso. E não para viver, amado. Não para viver, mas como um auxílio para sustentar seus filhos, para sustentar uma mãe solteira. E boa parte da cristandade, ela é pobre. Talvez 85% da cristandade ela é pobre. Talvez, não tenho um dado, mas eu acredito piamente que boa parte da cristandade ela é pobre. E o básico da fé cristã, meus irmãos, é auxiliar aos necessitados, auxiliar os órfãos, as viúvas. E Cláudio Duarte, por política, chamar quem precisa de Bolsa Família de porco é uma falta de respeito, porque ele está falando dos nossos irmãos, dos meus irmãos, que com o auxílio do governo consegue minimamente ali alimentar seus filhos, consegue minimamente dar uma condição de sobrevivência nesse país, sim, de corrupção, sim, de miséria, sim, de dificuldade de formação, sim, de dificuldade de formação intelectual. Mas ele que chama quem depende do Bolsa Família de porco, porco é ele. Sabe por quê? Porque ele que diz que quem depende do governo para sobreviver porque não gosta de trabalhar, eu acredito que quem não gosta de trabalhar é ele. Sabe por quê? Porque ele, quando vai fazer qualquer apresentação, que agora ele não fala que é pregação mais não, agora é um stand-up comedy, para ficar mais suave, mais light, mais tranquilo, né? Para não dizer, não, olha só, eu não estou pregando não, é um show de comédia. Como ele não gostava de ser visto assim, mas agora a carapuça serve. Aí quando ele vai fazer qualquer serviço, prestar, né? Quando ele vai prestar qualquer serviço a uma prefeitura que é de dinheiro público, e não é pouco não, tá? Você entra no site aí da Transparência, Prefeitura de Piraí contratou o pastor Cláudio Duarte para trabalhar com stand-up comedy para os cristãos, quem admira, né, o trabalho dele, para falar piada em nome de Deus por 1 hora. Sabe por quanto? 100 mil. Só 100 mil reais por 1 hora. Com verba pública. Então quem é porco, amado? Quem é porco, na verdade? Então, assim, esse texto aqui de Pedro é muito tremendo, porque ele fala, falando coisas arrogantes, de vaidade. Pergunta onde ele mora, amado. Como ele vive. E viveu muito tempo de oferta e contribuição de pessoas da classe pobre. E hoje está na crista da onda. E que Deus assim o conserve. É Ele e o Senhor. Mas eu não admito, irmão, numa hipocrisia de um homem dito homem de Deus, falar essas coisas assim, chamando pessoas que dependem. E claro, irmãos, olha só, tem muita gente que não depende de auxílio do governo, que não depende de Bolsa Família e ganha. Isso tem em todas as áreas. Gente corrupta, gente com mau caráter, tem em todas as áreas. Tem pastor corrupto, tem pai de santo corrupto, tem padre corrupto, tem funcionário público corrupto, mas também tem funcionário corrupto honesto, tem pastor honesto, tem espírita honesto, tem padre honesto, tem. A gente não pode generalizar, como ele generalizou, dizendo que quem depende de Bolsa Família é porco. E as pessoas, irmãos, não querem viver dependendo disso não. Ou você acha que essas pessoas não queriam ser independentes? Não queriam ter uma liberdade financeira de ir no mercado e comprar o que quer? De levar a sua família para sair, de vestir a sua família como quer? Então, assim, é uma falta de respeito, amado, ele fazer isso. E uma hipocrisia, uma falsidade ele fazer isso. Porque ele mama na teta de governo, ele mama na teta de prefeituras, ganhando dinheiro público, verba pública, e quer criticar, quer falar mal daqueles que assim têm essa necessidade, depois de terem escapado da corrupção do mundo. Ô Cláudio Duarte, você foi salvo, cara.
O evangelho te alcançou depois de ter escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forem outra vez envolvidos nela e vencido. Cara, acorda, irmão. Tu tem uma capacidade de comunicação tremenda. Tu é um canhão, cara. Aproveita esse canhão que Deus te deu e prega o evangelho verdadeiro, genuíno, com seriedade, com comprometimento, com fidelidade, conforme as escrituras apresenta. Aí a palavra fala: melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Quem é porco, Cláudio? É quem depende do Bolsa Família ou quem ganha 100 mil reais para falar por 1 hora? Palhaçada, besteira. E quem me conhece sabe que eu tenho uma aversão terrível com quem gosta de viver nas costas ou na teta de governo e não trabalha de verdade. Agora, o camarada sendo pastor, uma chamada pastoral, se envolver com... Larga o pastorado, amado. Fica mais fácil, Cláudio. Larga o pastorado e se envolve com a política. Entendeu? Larga o pastorado, aí tá tudo bem, aí tá tudo tranquilo, aí ninguém vai te criticar, cara. Agora tu é pastor, irmão, e quer ficar fazendo isso daí, e ainda chamando os outros de porco, aí não dá, irmão, não dá. Pra mim, não. Em cima de mim não cola. Não cola. É uma crítica que eu queria fazer. Eu vi isso daí, eu falei: não, cara, o cara não falou isso não. Falou. E tem gente que ainda assim continua seguindo, continua ouvindo, continua aplaudindo. Sabe o que é isso? Idolatria. Idolatria. É gente que tem pastores de estimação. Tudo que os caras falam, aplaude. Tudo que os caras falam, aceita. Tudo que os caras falam, entende como correto. Vamos acordar, gente. Vamos ter consciência. Vamos aprender a ouvir. Para falar: não, peraí, o que ele está falando? Vamos analisar, irmãos. A gente não pode aceitar tudo que as pessoas falam, não. Vamos ser bereanos. Vamos ouvir o que as pessoas falam, vamos ouvir o que elas pregam e vamos analisar se está de acordo com as escrituras. Falei demais já. Fiquem na paz, irmãos. Fiquem na paz. Eu estou... Fui.